Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 166. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 166. Capítulo 166. A Bureau de Caçadores americano mobilizou seus agentes da filial asiática para avaliar a situação atual no Japão. Um helicóptero decolou da zona segura e, eventualmente, entrou no espaço aéreo de Tóquio. Um agente sênior do Bureau de Caçadores, que arriscou sua vida e se voluntariou para essa viagem, olhou pela janela do veículo e clicou a língua. Quão trágico! O status atual de Tóquio era muito pior do que ele imaginara. A cidade em si foi completamente destruída após a quebra da masmorra ter ocorrido. Os edifícios não possuíam mais suas aparências anteriores, carros dobrados e amassados como pedaços de papel, postes de luz dobrados na cintura, chamas ardentes, fumaça subindo, restos carbonizados e estruturas não identificáveis se transformando em cinzas. Certamente, a palavra trágico foi inventada apenas para uma visão tão miserável quanto esta. A testa do agente se franziu inconscientemente. Se alguém lhe perguntasse no futuro se ele tinha visto o inferno, então sim, ele poderia agora dizer que de fato viu um. Infelizmente, ele não veio aqui para lamentar a cidade destruída. Não, sua missão era avaliar a situação atual. Ele continuou filmando e observando cuidadosamente a carnificina abaixo, antes de perguntar ao representante japonês ao lado dele. Mesmo que a cidade tenha sido destruída dessa forma, eu não vejo nenhum vestígio humano. O agente sênior se lembrava de ter visto as imagens do portão de Rank S se abrindo na ilha de Jeju durante seu treinamento na sede do Bureau de Caçadores. Se fosse de um clipe de vídeo ou de uma foto estática, as ruas da ilha de Jeju estavam cheias de corpos mortos. Formigas haviam matado cada residente que não conseguiu escapar da ilha a tempo. Foi uma das piores tragédias de todos os tempos, e o Bureau de Caçadores mantinha registros detalhados do que aconteceu então. Mas agora, mesmo que a cidade de Tóquio tenha sido apagada do rosto do planeta, era difícil ver quaisquer cadáveres. Não havia rastros de pessoas mortas para serem encontrados, na verdade. O representante japonês falou. Isso não tem como evitar, na verdade. Os gigantes têm comido humanos, veja bem. Ele era um jovem trabalhando para a Associação de Caçadores Japonesa. Não foi tão difícil descobrir como tinha sido sua vida recentemente a partir de seus olhos vermelhos e da barba crescida que ele ainda não conseguia parar. Ele continuou a falar com preocupações formando sulcos profundos em seu rosto. Aqueles bastardos estão agindo como se quisessem apagar todos os vestígios de pessoas japonesas do Japão em si. Eles destroem todos os edifícios, comem humanos e até arrancam árvores das ruas também. Aceno. O agente do Bureau de Caçadores concordou com isso. Estes monstros do tipo gigante que saíram do portão de Rank S exibiam uma certa diferença de comportamento em relação a outros monstros. Enquanto outros monstros se concentravam em matar humanos, este lote de monstros estava ativamente tentando destruir tudo o que podiam ver. Somente os restos destruídos da civilização foram deixados para trás na trilha dessas criaturas. Não importa onde em Tóquio, não se podia ver um prédio, não, nem uma única casa ainda de pé. Mas, graças a isso, conseguimos comprar um pouco de tempo para nós mesmos. Ele disse, graças a isso. O funcionário da associação japonesa formou um sorriso cheio de auto-ironia. Ele deveria estar grato ou sentir tristeza pelos monstros que prosseguem a destruir tudo em seu caminho, ganhando tempo suficiente para as pessoas escaparem de sua carnificina? Tais emoções complicadas estavam gravadas no rosto do funcionário. O agente do Bureau de Caçadores olhou para este homem japonês e pensou para si mesmo. Isso já é algo que ele é capaz de suportar assim. Afinal,
A capital do seu país havia caído em um estado tão miserável em um instante, não foi? O sentimento de perda sentido dos monstros rapindo seu país não era um conceito estrangeiro para este agente americano. Os Estados Unidos também perderam uma parte de sua costa oeste há cerca de 8 anos por causa do único monstro que saiu do portão de Rank S, Kami. E, foi só isso? A Coreia do Sul, ao lado do Japão, também teve que entregar a maior ilha do país aos monstros por quase 4 anos, apenas para recuperá-la recentemente, não foi? O agente americano conseguiu confirmar algo enquanto assistia às filmagens das ferrenhas batalhas daquela invasão. Ele não tinha nenhuma relação com a Coreia do Sul, mas quando viu o caçador coreano solitário varrer todos aqueles monstros formigas e até dar um tapa naquela formiga mutante muito bem, ele pulou de sua cadeira e soltou um grito eufórico. Isso não foi simplesmente porque ele trabalhava para a filial asiática do Bureau de Caçadores. Não. Ele viu aquela batalha de Jeju não como uma luta entre uma pequena nação da Coreia e monstros, mas como uma guerra por procuração entre a humanidade e as ondas de monstros, em vez disso. E aqui, nesta terra chamada Japão, havia mais batalhas acontecendo entre a humanidade e os monstros. O resultado disso é este. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Os rotores giratórios do helicóptero continuaram um barulho incrível, mas a situação no chão era grave o suficiente para tirar a atenção do agente do barulho. Ele sentiu raiva e frustração. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer aqui. Tudo o que ele podia fazer era executar a missão que lhe foi dada. O agente continuou a operar a câmera e fez as perguntas que surgiam em sua cabeça de vez em quando ao japonês. Mas então, ele descobriu algo que o surpreendeu imensamente e ele caiu forte no traseiro. Aquele coisa lá! Suor frio escorreu do agente americano enquanto ele começou a chamar por Jesus. O funcionário da associação japonesa o ajudou a se levantar. Então, você viu? Ele lá. Tem um gigante lá. Sim. Ainda há um gigante aqui. Não, em vez de chamar de restante, devo dizer que ele não está se movendo do lugar, em vez disso. O olhar do funcionário desviou-se para fora da janela. O agente americano limpou o suor frio de sua testa e olhou cautelosamente na mesma direção também. Um monstro massivo, maior e mais alto do que qualquer monstro que este agente já vira, estava orgulhosamente no centro da cidade de Tóquio, completamente devastada. Esse é o monstro do tipo gigante. O helicóptero começou a voar mais perto de acordo com as instruções do funcionário. O agente perguntou apressadamente enquanto seu rosto empalidecia instantaneamente. Vai ficar bem chegar perto daquela coisa? O americano definitivamente ouviu isso antes de vir nesta viagem. Todos os monstros gigantes haviam deixado Tóquio, o que significava que a cidade abandonada estava o mais segura que poderia estar sob as circunstâncias. Mas então, isso não era muito diferente dessa declaração? O funcionário da associação japonesa explicou a situação calmamente com um tom de voz que indicava que não havia nada a se preocupar. Vai ficar bem. Desde que permaneçamos na altitude que as mãos da criatura não podem alcançar e não atacarmos primeiro, estaremos 100% seguros. Isso foi confirmado por múltiplos esforços de observação para que você possa descansar tranquilo. Engasgou. O agente americano engoliu sua saliva. Confirmado por múltiplas observações, observação. O funcionário japonês falou daquela palavra como se não significasse nada, mas quantas pessoas tiveram que ser sacrificadas pelas mãos daquele monstro gigante para chegar a essa conclusão? Apenas pensar naqueles poucos azarados que voaram muito perto do alcance do gigante enviou um arrepio arrepiante pela espinha do agente. De qualquer forma, era informação muito valiosa para este agente que tinha a tarefa de compilar dados sobre os monstros de Rank S, bem como relatar o status atual do Japão para a sede. Suas sobrancelhas gradualmente se levantaram enquanto ele estudava o gigante.
Agora que ele deu uma olhada mais de perto, o rosto dessa criatura parecia familiar para ele. Isso está certo. Não era outro senão um monstro supergigante que estilhaçou a barreira mágica de Yuri Orlov com seu corpo. Diferente de outros monstros que foram espalhados em outros lugares, somente este monstro gigante, designado como o rank-chefe por muitos outros, escolheu permanecer aqui. O funcionário japonês falou com uma expressão amarga em seu rosto. Você também acha que o monstro está guardando aquele portão? Ah! Bem, Esta é a minha terceira vez vendo aquele bastardo, mas toda vez que eu faço, eu continuo pensando em coisas diferentes. O que você pensou agora? Para meus olhos, aquela coisa é... O funcionário japonês demorou um pouco antes de continuar um momento depois. Aquela coisa está esperando por algo. É assim que ela me parece. Eu vejo. O agente mudou seu olhar de volta para o gigante. De fato, certamente parecia assim de uma maneira. Ele pensou que não seria muito exagero para este funcionário japonês ler a situação atual dessa maneira. Enquanto essas duas pessoas conversavam sobre o monstro gigante de rank-chefe, o helicóptero havia chegado perto do limite absoluto da segurança. Mesmo com o helicóptero zumbindo sobre sua cabeça, o gigante nem sequer levantou um dedo. Como se não tivesse percebido a presença do artefato feito pelo homem, ele permaneceu completamente dócil. No entanto, de acordo com as explicações do funcionário, não era como se esta coisa nunca atacasse. A criatura definitivamente atacará qualquer coisa que entre no alcance fixo. Se os alvos de seu ataque são pessoas ou máquinas, nada pode escapar dela. Quantas tentativas de observação foram necessárias para descobrir isso? Os momentos finais de Yuri Orlov se sobrepuseram aos do rosto do funcionário nos olhos do agente americano enquanto o japonês explicava calmamente a situação. Os movimentos ágeis do monstro-chefe ao romper a barreira e rapidamente agarrar Yuri Orlov deixaram um grande choque mental com todos os espectadores assistindo a transmissão em casa. A morte do russo havia sido mostrada ao vivo dessa maneira para o resto do mundo. O relatório sobre o caçador de rank S compilado pelo Bureau descrevia Yuri Orlov como tal, um homem que anseia por riqueza e fama. Ele pode ter falhado em extrair dinheiro do Japão, mas bem, ele definitivamente se tornou um dos caçadores mais famosos do mundo inteiro através deste incidente. Não tenho certeza se esse foi o resultado que ele gostaria de ver, mas, tudo bem. O agente franziu a testa profundamente ao relembrar os momentos finais de Yuri Orlov. Enquanto isso, o funcionário japonês falou. Isso também é de um ponto de vista pessoal, mas... Ele disse que era um ponto de vista pessoal. Mas o agente americano achou as opiniões deste homem bastante interessantes, até mesmo a sobre o monstro gigante esperando por alguém ou algo. Tudo bem, por favor, me diga. O agente acenou com a cabeça, incentivando o funcionário a continuar. Quando eu olho para aquela coisa, eu não realmente sinto que a criatura está realmente viva, veja bem? Sim, ela obviamente está respirando e podendo se mover porque está viva, mas bem, devo dizer que é como olhar para uma máquina que só age de acordo com como foi programada. Uma máquina, é. Com bastante arrependimento, o agente não concordou com essa avaliação. A figura imponente do monstro gigante quando vista de perto era, em uma palavra, avassaladora. Quando submetido à pressão apertando o peito emanando da criatura, o agente simplesmente não conseguiu pensar naquela coisa como uma máquina. Foi então. Os olhos do gigante mudaram em sua direção. Tumbre! O agente caiu no traseiro dele mais uma vez. Como se estivesse esperando por isso, o agente japonês apoiou o americano. Ele então falou como se estivesse acalmando seu subordinado. Aquela coisa simplesmente está olhando para nós. Desde que mantenhamos essa distância, ela não atacará. O agente acenou com a cabeça.
Ele pensou que seu coração tinha acabado de sair de seu peito. Ele levantou sua câmera atrasado e gravou a criatura em grande detalhe. A razão pela qual o visor tremia ligeiramente assim provavelmente não era inteiramente devido ao helicóptero zumbindo ocupadamente no ar. O agente só falou novamente depois que descobriu que havia capturado dados suficientes. Quantos gigantes saíram daquele portão? Um total de 31. Excluindo o rank-chefe, os outros estão distribuídos uniformemente pelo campo. E quantos foram mortos até agora? Apenas 2. O que significa que, com exceção do chefe aqui, há 28 gigantes destruindo o Japão neste momento. Bem, não há mais caçadores para lutar contra os gigantes, veja bem. Todos estão ocupados fugindo no momento. A expressão do funcionário estava sombria. No dia em que a quebra da masmorra aconteceu, todos os caçadores que participaram da batalha crucial para dar tempo aos moradores de Tóquio para evacuar foram mortos. Eles conseguiram matar 2 monstros no processo, mas não tinham outros métodos para impedir os outros 28 de se espalharem pelo resto do país. Esta aqui era a razão pela qual o funcionário da Associação Japonesa disse sim sem resistência ao pedido de assistência do Birô de Caçadores quando ele deveria estar muito ocupado tentando apagar o fogo que estava queimando em seu pé. Não, faça isso em todo o seu corpo. Neste momento exato. Ó o que você está fazendo. O agente americano pulou e tentou impedi-lo, mas o funcionário da associação finalmente conseguiu curvar a cabeça. Seus joelhos estavam dobrados até o chão e sua testa estava pressionada no chão. Coisas como orgulho ou dignidade não importavam mais. Não, se o único custo a pagar fosse seu orgulho ou sua dignidade, ele não hesitaria em fazer algo ainda mais drástico. E assim, ainda permanecendo na posição de reverência, o funcionário falou: Por favor, ajude-nos, os japoneses. O agente americano estava prestes a ajudar seu guia japonês a se levantar, mas parou no meio de suas ações. Ele não podia dizer nada de volta à determinação da sepultura do funcionário. Os japoneses falaram em inglês fluente e enfatizaram seu apelo. Se a América não nos ajudar, então o Japão como nação estará acabado. O Japão não tem sido uma aliada confiável dos Estados Unidos o tempo todo? Você não considerará correr o risco, só desta vez, pelo Japão, a nação aliada da América? Era desconhecido se isso vinha do próprio coração do funcionário ou se ele estava sendo ordenado pela Associação de Caçadores Japonesa. No entanto, independentemente de onde vinha, a desesperação deste jovem podia ser sentida em sua voz. O agente mastigou o lábio inferior e ponderou por um momento antes de responder com alguma dificuldade. Eu farei um pedido de ajuda para a sede. Obrigado. Verdadeiramente, muito obrigado. O agente americano não conseguiu dizer ao funcionário japonês que curvava a cabeça várias vezes seguidas que ele não deveria almejar. Os americanos, depois de perderem muitos de seus caçadores de alto escalão no incidente de Kami, e assim começarem a gerenciar obsessivamente o bem-estar de seus caçadores restantes, fariam um movimento apenas pelo bem do Japão? Tenho certeza de que não farão. No entanto, como o agente poderia dizer a este jovem que abaixava a cabeça em nome de sua nação que seu país amado já estava tão bom quanto acabado? Tudo o que você pode fazer é deixar para a vontade dos céus. O agente olhou para o céu acima. Infelizmente, os céus simplesmente encaravam o mundo abaixo com indiferença, assim como sempre foi, assim como estão agora, e como continuarão a fazer isso no futuro. O agente olhou distraído para os céus antes de murmurar para si mesmo: Oh, meu Deus! Por favor, não nos abandone. Asterisco 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 Jinvou acordou cedo pela manhã e foi ao escritório da guilda enquanto fazia uma corrida leve. Sim, como eu suspeitava. Seus olhos cheios de felicidade olhavam ligeiramente acima do centro morto de sua visão. E ele podia ver o status atual da missão diária lá,
assim como tinha sido até agora. Ti-ring. Distância percorrida, 10 quilômetros. Você completou corrida, 10 quilômetros. Mesmo que ele se livrasse do arquiteto autoproclamado, nada parecia ter mudado de antes. O sistema continuou a funcionar como até agora, e assim como antes, a missão diária chegava assim que ele abria os olhos pela manhã. Sua condição física estava no auge. Desde que este coração negro se enraizou em seu corpo, a vitalidade estava transbordando nele. Ele deliberadamente segurou sua velocidade, mas cada um de seus passos parecia leve e arejado. No entanto, graças ao maldito bastardo sendo morto dessa forma, ele ficou com uma tonelada de perguntas sem resposta. Que tipo de filmagem eu vi? Ele meio que entendeu que assistir a ela era uma das condições para desbloquear este coração negro, mas todo o resto permaneceu um mistério. Assim que seus pensamentos estavam se aprofundando. Com licença. Espere. Mr. Yu Jin-ho. Posso fazer algumas perguntas? Jin-ho levantou a cabeça aos ruídos vindo de longe. E foi quando ele avistou o grande cordão de repórteres acampando fora do prédio da guilda. E o Jin-ho estava atualmente cercado por eles, incapaz de fazer qualquer coisa para se livrar. Parecia que ele foi enredado pelos repórteres durante seu trajeto matinal. Os repórteres começaram seu bombardeio de perguntas. Mr. Yu Jin-ho, você estava ciente da tragédia da guilda de caçadores que aconteceu ontem? Por favor, forneça-nos uma declaração como vice-presidente da guilda Adin. Qual é a conexão do caçador Seung Jin-ho com aquele incidente? O Japão está passando por uma crise no momento, mas o Mr. Seung Jin-ho expressou seus pensamentos sobre ajudar o Japão. Ah! Jin-ho acenou com a cabeça. Esses repórteres não podiam entrevistá-lo pessoalmente, então recorreram a se agarrar a Yu Jin-ho, que deve ter parecido uma presa fácil para eles. Jin-ho estava prestes a dar um passo à frente, pensando que deveria ajudar o garoto, mas então, ele descobriu algo e parou de se mover completamente. Milímetro. Por alguma razão, a expressão de Yu Jin-ho não parecia tão ruim agora. Ele parecia exteriormente um pouco preocupado, mas os olhos excepcionais de Jin-ho definitivamente pegaram o garoto tentando suprimir seu sorriso a cada momento. Este Jin-ho. Eu não sabia que ele gostava de coisas assim. Jin-ho ficou atônito, mas ainda formou um sorriso suave. Parecia que sua ajuda não era estritamente necessária aqui. Então, o que eu devo fazer em vez disso? Ele deveria simplesmente arrastar Yu Jin-ho para o escritório silenciosamente, ou voltar pelo caminho que veio para que o garoto pudesse se divertir um pouco mais. Enquanto Jin-ho considerava seriamente suas opções, um carro parou bem atrás de Jin-ho. E sua janela desceu silenciosamente ao lado. Você é o caçador Seung Jin-ho. Jin-ho ouviu aquela voz desconhecida e se virou para ver quem era sem pensar muito sobre isso. No entanto, suas sobrancelhas se levantaram ligeiramente depois que ele confirmou quem era. Capítulo 166 Fim.